1998, a cidade de São Paulo viveu um dos períodos mais sombrios de sua história recente. O Parque do Estado, uma vasta área verde que oferecia tranquilidade e lazer aos paulistanos, tornou-se palco de uma série de crimes brutais. Mulheres jovens desapareceram sem deixar vestígios, seus corpos sendo encontrados dias ou semanas depois, em avançado estado de decomposição, em meio à vegetação densa. Um predador estava à solta, e sua caçada desenfreada paralisava a maior metrópole do Brasil. Este é o caso do maníaco do parque, Francisco de Assis Pereira, um dos assassinos em série mais cruéis que o Brasil já conheceu. Através de uma fachada de simpatia e sedução, ele enganava suas vítimas, prometendo oportunidades de modelagem e um futuro brilhante. Mas o que ele realmente oferecia era um encontro com a morte. Em meados de 1997, as autoridades de São Paulo começaram a registrar uma onda incomum de desaparecimentos. Mulheres jovens, geralmente entre 18 e 25 anos, desapareciam sem deixar rastros após encontros marcados em locais públicos. Suas famílias, angustiadas, procuravam respostas, mas a polícia não tinha muitas pistas. O padrão parecia claro. Todas as vítimas haviam sido abordadas por um homem que prometia introduzi-las ao mundo da moda. As vítimas eram, em sua maioria, jovens que sonhavam em ser modelos. O criminoso, que mais tarde seria identificado como Francisco de Assis Pereira, se apresentava como um fotógrafo profissional, oferecendo sessões fotográficas e oportunidades de trabalho no promissor mundo da moda paulistana. Sem suspeitar de suas verdadeiras intenções, essas mulheres aceitavam suas ofertas, acreditando estar a um passo de realizar seus sonhos. O que essas jovens não sabiam era que estavam sendo conduzidas a uma armadilha mortal, onde seus destinos seriam selados em uma área isolada do Parque do Estado. O que começou como uma oferta de trabalho se transformava em uma verdadeira caçada. Ele amarrava suas vítimas, abusava sexualmente delas e, por fim, as estrangulava. Depois de cometer os crimes, Francisco deixava os corpos em meio à mata densa do parque, escondendo-os entre arbustos e árvores. Os corpos eram encontrados dias ou semanas depois, já em avançado estado de decomposição, o que dificultava a identificação e a coleta de provas. As autoridades demoraram para conectar os desaparecimentos a um único responsável, já que as mulheres eram encontradas em diferentes partes do parque e suas mortes eram inicialmente tratadas como casos isolados. Mas o padrão logo ficou claro. O homem que prometia fama estava, na verdade, levando suas vítimas para um fim cruel. Em julho de 1998, os corpos encontrados no parque já chegavam a 6. A população de São Paulo estava em pânico. O Parque do Estado, que antes era um local de lazer, tornou-se sinônimo de medo. A imprensa rapidamente apelidou o criminoso de maníaco do parque, e a pressão sobre a polícia para capturar o assassino cresceu exponencialmente. A polícia paulista formou uma força-tarefa para investigar o caso. A investigação foi complexa e demorada, pois o Parque do Estado é uma área extensa, com muitas trilhas e locais de difícil acesso. Mesmo com os corpos sendo encontrados, as evidências materiais eram escassas, e o perfil do criminoso permanecia vago. As investigações começaram a se concentrar em relatos de testemunhas que haviam visto as vítimas pela última vez, com um homem que se apresentava como fotógrafo. A partir desses relatos, a polícia finalmente começou a montar o perfil de Francisco de Assis Pereira. Um homem com um histórico problemático, que já havia trabalhado como motoboy e demonstrado comportamentos obsessivos em seus relacionamentos anteriores. A caçada ao maníaco do parque finalmente chegou ao fim em agosto de 1998, quando Francisco de Assis Pereira foi capturado em Itaqui, no Rio Grande do Sul, após semanas foragido. Ele havia tentado fugir, mas foi reconhecido e denunciado por um cidadão que o identificou a partir de um retrato falado divulgado pela mídia.
23 dias de procura e o homem que pode ser o inimigo número 1 da polícia está na cadeia em São Paulo. Francisco de Assis Pereira usou o nome falso, mudou o rosto, foi parar na fronteira do Brasil com a Argentina, mas acabou preso, denunciado por um pescador. Após sua prisão, Francisco confessou com frieza os assassinatos. Ele admitiu ter matado mais de uma dezena de mulheres e alegou que sentia uma compulsão para cometer os crimes. Eu me julgo inocente. Se a lei do ser humano me acusa que eu realmente matei, que assim seja. Suas descrições detalhadas dos atos, somadas às evidências encontradas nos corpos, confirmaram seu envolvimento em uma série de assassinatos. Durante os interrogatórios, ele descreveu em detalhes macabros como atraía suas vítimas e o que fazia com elas no parque. Seus depoimentos chocaram até os investigadores mais experientes. Francisco de Assis Pereira alegou que uma força maior o impulsionava a matar e que ele não conseguia controlar seus impulsos. Entre as vítimas do maníaco do parque estavam Elisângela Francisco da Silva, de 21 anos, corpo encontrado em 28 de julho de 1998. Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, corpo encontrado em 16 de janeiro de 1998. Selma Ferreira Queiroz, de 18 anos, corpo encontrado em 4 de julho de 1998. Patrícia Gonçalves Marinho, de 24 anos, corpo encontrado em 28 de julho de 1998. Essas mulheres tinham sonhos. Muitas delas acreditavam estar perto de realizar suas aspirações como modelos profissionais. Francisco de Assis Pereira, conhecido mais tarde como o maníaco do parque, usava a falsa promessa de trabalho como sua principal arma. Ao longo de seu reinado de terror, ele assassinou ao menos 11 mulheres, cujos corpos foram encontrados em várias áreas isoladas do Parque do Estado, muitas vezes semanas depois do desaparecimento. O julgamento de Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, começou em 1999. A comoção pública era imensa. O caso havia ganhado repercussão nacional e a expectativa por justiça era enorme. Francisco foi acusado de múltiplos crimes, incluindo estupro, assassinato e ocultação de cadáver. Durante o processo, sua defesa tentou alegar que ele sofria de problemas mentais que o tornavam incapaz de discernir o certo do errado. No entanto, os promotores argumentaram que Francisco sabia exatamente o que estava fazendo. Ele havia premeditado os crimes, enganando e manipulando suas vítimas com frieza e calculismo. Durante o julgamento, a população acompanhou de perto os detalhes chocantes que foram revelados, aumentando ainda mais a revolta popular contra o criminoso. Francisco de Assis Pereira foi condenado a 268 anos de prisão pelos assassinatos de várias mulheres. O Francisco de Assis Pereira, o senhor foi julgado, acusado pelo faleciente Felipe Raquel Mota Guimarães, Patrícia Gonçalves Marinho, Selma Ferreira Queiroz e duas vítimas desconhecidas que os senhores jurados, após aplicar os quesitos, entenderam que o autor praticou esse delito e assim resolveram condenar. Quanto à aplicação da pena, em relação a todos os delitos tomados, o senhor foi condenado a 121 anos, 8 meses, 20 dias de reclusão. Agradeço a todos presentes. Declaro encerrada a sessão. Apesar de sua confissão, ele jamais demonstrou verdadeiro arrependimento pelos crimes que cometeu. A sentença trouxe algum alívio para as famílias das vítimas, mas as cicatrizes deixadas por sua crueldade continuariam a assombrar São Paulo por muitos anos. O caso do maníaco do parque deixou um legado sombrio na história criminal do Brasil. Ele expôs as falhas no sistema de segurança pública e a vulnerabilidade das mulheres diante de predadores disfarçados de pessoas comuns. Após o caso, muitas campanhas de conscientização e prevenção foram criadas para educar jovens sobre os perigos de confiar em estranhos,
especialmente aqueles que prometem oportunidades aparentemente perfeitas. Além disso, o caso abriu discussões sobre como identificar e tratar indivíduos com tendências psicopáticas e perigosas. Psicólogos e criminologistas continuam a estudar o perfil de Francisco de Assis Pereira como um exemplo clássico de um predador sexual que usava seu charme e manipulação para cometer crimes brutais. Até hoje, Francisco de Assis Pereira cumpre sua pena em regime fechado. O Parque do Estado, antes palco de seus crimes, foi revitalizado, mas as memórias sombrias daquele período permanecem vivas na memória dos paulistanos. O medo que se espalhou pela cidade durante sua caçada pode ter se dissipado, mas a tragédia continua a ecoar na mente daqueles que perderam entes queridos nas mãos do maníaco do parque. O caso do maníaco do parque é um lembrete perturbador da capacidade de crueldade que pode se esconder sob a aparência mais comum. Francisco de Assis Pereira, com seu sorriso amigável e promessas de sucesso, tornou-se um dos assassinos em série mais notórios do Brasil, deixando um rastro de dor e sofrimento que ainda ressoa décadas depois. Ele não só roubou vidas, mas também destruiu sonhos e quebrou famílias. E enquanto ele cumpre sua pena, a justiça continua a ser um consolo amargo para aqueles que ainda vivem com o impacto de suas ações.